Enquanto empresários, ter medo é positivo ou é negativo? Olá, o meu nome é Mariana Arga Lima, eu sou coach empresarial e há vários anos que apoio empresários, por um lado, na aceleração dos resultados das suas empresas, mas por outro lado também a terem uma vida mais equilibrada, ter uma vida mais preenchida. O meu propósito é fazer empresários felizes. E eu acredito profundamente que empresários felizes têm que ter, por um lado, empresas em crescimento, empresas que acelerem os seus resultados, mas de uma forma sustentável para ser duradoura. Por outro lado, têm também que ter vidas boas, vidas saudáveis, boa vida familiar, boa saúde, boa vida social, ou seja, têm que ter aqui um bocadinho as duas componentes. Até porque eu acredito também que só há empresas de sucesso com empresários felizes. Porque se os empresários não estiverem felizes, o sucesso vai ser momentâneo. Ninguém aguenta ter empresas ótimas, mas ser muito infeliz durante muito tempo. Até porque a infelicidade vai inevitavelmente levar com que o empresário não esteja no seu melhor e não estando no seu melhor, a empresa vai se ressentir disso. E, portanto, é crítico trabalharmos aqui os dois lados e é isso que eu tenho feito ao longo dos últimos anos, em que já acompanhei mais de uma centena de empresários. Alguns deles estão a trabalhar comigo há mais de 5 anos e, portanto, com bons resultados e também, espero eu, com vidas melhores que sustentem este crescimento empresarial. Eu costumo dizer que as empresas são mais um meio para fazer os empresários felizes, não é ao contrário, ok? Portanto, os empresários não têm que ser escravos das empresas, as empresas é que servem os empresários. Para isso, para servirem bem, têm que ser boas empresas, mas os empresários também têm que saber dosear bem o outro lado. Obviamente nem sempre é fácil, obviamente que isto não é uma linha reta, às vezes temos que dar mais à empresa, às vezes temos que dar menos e temos que saber viver com isso. Mas hoje quero-vos falar do medo. Então, ter medo será uma coisa boa ou será uma coisa má? Obviamente que pode ser um bocadinho das duas, não é? Tem a ver muito com a forma como eu reajo ao medo. Ter medo é a coisa que nos assegura a sobrevivência. Aliás, até enquanto espécie, não é bom que nós tenhamos medo. Não sei se vocês já ouviram falar da história do pássaro Dodô. O pássaro Dodô era um pássaro que vivia numa ilha, ali na zona do Índico, não é? Em que coabitava com uns indígenas que não comiam o pássaro Dodô. Eventualmente seriam vegetarianos ou uma coisa assim, mas o que é certo é que eles coabitavam as duas espécies e não comiam o pássaro Dodô. Mas, entretanto, durante os descobrimentos, não é? Primeiro os portugueses e depois os outros povos que por lá passaram, já não tinham o mesmo cuidado. Ou seja, quando chegaram à ilha, viram os pássaros gordinhos, fantásticos. O pássaro Dodô é um pássaro assim tipo um peru, e efetivamente o pássaro Dodô, quando viu o ser humano, parecido com os indígenas com quem estavam habituados a conviver, não se assustaram, não fugiram, não correram, então foram uma presa fácil para quem chegava com fome e queria ter ali um bom alimento. Então, com o tempo, o pássaro Dodô, acho que não foram os portugueses que fizeram a extinção do pássaro Dodô, acho que foram povos, os outros povos que por lá passaram, mas obviamente nós também contribuímos. Mas porquê é que o pássaro Dodô não sobreviveu? Porque não tinha medo.
e ao não ter medo, não fugia. Portanto, tornou-se uma presa muito fácil, ainda por cima, pelos vistos, saborosa, e por isso acabou por ser extinto. Não é? Em contraponto, temos o peru, que era parecido, mas que efetivamente é um animal que, como sabemos, não é? Está constantemente alerta, não é? Ele está constantemente a ver o que é que se passa e, portanto, e depois corre muito, não é? Portanto, assim que se ressente qualquer ameaça, foge depressa e é difícil de apanhar, não é? E, portanto, se o pássaro doutor tivesse o mesmo medo, provavelmente não teria sido extinto. E é por isso que nas empresas o medo é uma coisa positiva. O medo é uma coisa que todos os empresários devem ter. Aqueles empresários que tomam decisões de forma leviana, sem qualquer receio, tipo, isto é meia bola e força e vamos embora e toca a andar, também vão ter muitos dissabores, na minha opinião. Portanto, ter medo nas empresas é uma coisa boa. O que é que não é nada bom relativamente ao medo? É se a minha reação ao medo for uma reação paralisante. Se eu paralisar em cima do medo, então, efetivamente, isso pode ser um problema muito grave. Porque eu vou parar o crescimento da empresa porque tenho medo, porque estou com medo de qualquer coisa. Isso é que não pode acontecer. Aliás, se formos outra vez à história das espécies, não é? Percebemos que porque é que o peru se safa? Porque além de estar atento, corre depressa. Se ele ficar parado quando vem o leão, já não se safa de certeza. Ele tem que correr e correr muito rápido, que é para conseguir correr mais rápido e mais ágil que o leão. Porque senão ele vai ficar na boca do leão. Ok? Se ele ficar parado, já não tem qualquer hipótese de sobreviver. Ok? Portanto, a primeira coisa que eu acho que vocês têm que entender é: o medo faz parte. Quem não tem medo, acho que toda a gente tem medo. Algumas pessoas podem eventualmente não assumir que têm medo. Mas é muito positivo. Só os loucos é que não têm medo. Ok? Portanto, é bom termos medo. Agora, outra coisa é termos alguma apetência para o risco. É preciso, no mundo das empresas, é preciso correr riscos. Normalmente, os riscos mais elevados estão associados a rentabilidades mais altas. E por isso, nas empresas, eu não posso sempre jogar pelo seguro. Essa é a parte fácil. Essa é a parte que todos fazem. Eu, nas empresas, tenho que ser um bocadinho mais arrojado. Se quero, obviamente, ter resultados arrojados. Se eu quiser estar ali no ramo-ramo, não sair, como se costuma dizer, não sair da cepa torta, então eu posso, efetivamente, manter-me num nível muito seguro. Ainda há pouco, eu falava com um empresário que acompanho e que está num momento de investimento elevado. As instalações que tem não lhe servem e vai ter que fazer um investimento elevado para crescer as instalações. E ele dizia: Mariana, mas na situação atual eu não posso ter, depois pedindo um empréstimo, não posso ter uma renda superior a X. E se calhar isso não chega para fazer o investimento que eu preciso para crescer aqui as minhas instalações. E a minha pergunta foi: calma, e tu não estás a faturar mais porquê? Não estou a faturar mais porque não tenho espaço para mais.
Ok, então a procura do mercado tem muito para onde crescer. Isso tem. Então, enquanto não fizeres este investimento, não vais crescer porque a tua capacidade atual não deixa. Mas, se corres aquele risco, efetivamente, de fazer um investimento para o qual hoje ainda não tens forma de pagar, mas que sabes que assim que cortares, né, abris este limite que a procura está cá em cima, então temos que arriscar. Não podemos deixar... Uma coisa é dizer, não, mas eu não sei como é que vou procurar novos clientes. Isso. Então, primeiro façamos esse trabalho. Agora, a partir do momento em que eu percebo que há mercado para responder, que eu sei como é que lhe respondo, mas por uma questão de investimento eu ainda não consigo fazer, meus senhores, é para isso que os bancos estão cá. Os bancos, os investidores, o que for. Ok? Mas é para isso que nós precisamos de apoio financeiro. É quando está tudo visto, não é? A única coisa que eu não tenho é o dinheiro garantido. Mas é preciso arriscar. É preciso dizer, bolas, eu acredito no meu negócio. Eu não posso estar sempre a estrangular o meu negócio pelo meu medo. Não, eu só vou dar passos certinhos. É curto. Mas com passos certinhos o meu negócio vai crescendo. Vai. Mas provavelmente a 1/10 da velocidade daquilo que poderia crescer. Claro que eu sei que há pessoas que são muito avessas ao risco. E a essas eu digo, vão devagarinho. Eu quero que vocês durmam todos bem. Portanto, eu quero que vocês se sintam tranquilos com as decisões que tomam. Agora, para aqueles que às vezes só precisam de um empurrão, falem comigo. Eu estou cá para dar esse empurrão. Obviamente que não estou cá para vos empurrar para o abismo. Antes de eu dar o empurrão, eu tenho que ver o cenário, tenho que perceber que há o paraquedas, que está tudo pronto para o primeiro paraquedas, o segundo paraquedas, está tudo pronto para não ser um salto completamente em falso. Mas depois eu dou-vos o empurrão. E é importante que vocês, mesmo que não sejam comigo, mas que vocês ao espelho vejam e sejam o vosso próprio empurrão. É preciso correr riscos. E também, às vezes, quando os riscos são controlados, é preciso errar. Convém não errar em coisas que põem em causa a vossa sobrevivência. Mas eu conheço muito bons empresários a quem isso até já aconteceu. Ok? Que efetivamente deram um salto que pensavam que estava bem acautelado, não estava, correu mal, voltaram ao zero, mas voltaram a construir. E provavelmente hoje são muito melhores empresários do que eram antes de dar esse salto. Ok? Deem os vossos saltos. Quando os saltos correm mal, deixam 2 degraus, mas voltem a subir. Voltam a subir provavelmente com muito mais conhecimento, com muito mais convicção. Está tudo bem. Faz parte das aprendizagens fazer este tipo de... correr este tipo de riscos. Um empresário com quem eu trabalhei há uns anos, e que é um empresário bastante destemido, daqueles com que eu trabalhei, e nós reuníamos quinzenalmente. Eu normalmente reúno com todos os meus clientes todas as semanas, mas neste caso, como uma pessoa passava muito tempo fora, acabou por ter que ser quinzenalmente. E lembro-me que nós reunimos uma semana e tudo tranquilo, business as usual, tudo normal. E na semana seguinte, portanto 15 dias depois, ele diz à mulher: olha, já aluguei uma loja em Lisboa, ele tem uma empresa no Norte,
Já aluguei uma empresa, uma loja em Lisboa, portanto vou vender os meus produtos em Lisboa e já estou a pensar em fazer o mesmo em Barcelona. Eu disse, como? Então, mas há 15 dias não me tinha dito. Pois não tinha sequer isto em mente, mas entretanto fui a Lisboa, vi uma loja, negociei a loja e olha, fechei aquilo na hora. E eu fiquei assim um bocadinho atarantada e perguntei, então mas e o business plan para a loja? Mariana, aquilo vai-se pagar, isso eu tenho a certeza. Bom, e foi assim, fez assim em Lisboa, depois fez assim em Barcelona e lá está. A de Lisboa correu muito bem e ainda está aberta e tem um ótimo modelo de negócio, passou inclusivamente pelo Covid, porque isto foi antes do Covid, passou inclusivamente pelo Covid, manteve a sua sobrevivência. A de Barcelona, por exemplo, correu menos bem, fechou a loja, talvez pelo Covid, talvez não, talvez porque o modelo de negócio lá longe, à distância não funcionava tão bem, mas lá está, é um empresário que está sempre com o dedo no gatilho, às vezes corre bem, às vezes corre mal. Obviamente estamos a falar de investimentos relativamente pequenos, não é? Face e bastante modulares, bastante fácil de apostar e retirar, apostar, retirar, não é? Portanto, ele alugou lojas, não comprou lojas, não é? Mas vamos testar. E ele, na minha opinião, e ele sabe disso, porque falámos muito sobre isso, um bocadinho precipitado demais, mas isso também lhe permite ser um empresário de um sucesso enorme, ser uma pessoa que eu admiro muito, porque tem muita facilidade em resolver rapidamente os desafios que lhe aparecem. Aliás, é um dos exemplos que eu uso muitas vezes como responder ao desafio do Covid. Não é? Esta pessoa tinha um negócio que ficou no zero com o Covid, portanto completamente a zero, e em 15 dias, percebendo o que é que estava a acontecer, ele conseguiu montar um negócio ao lado de equipamentos de proteção individual, portanto das máscaras, do gel e dessas coisas, e que lhe permitiu, no ano de 2020, criar um negócio do zero. O negócio antigo dele praticamente ficou também no zero, não é? E este negócio foi suficientemente relevante para ele chegar e ter em 2020 o melhor ano de sempre, num negócio perfeitamente novo e no qual ele nunca tinha feito nada. Portanto, mexeu contactos, teve ali, lá está, uma impulsividade muito grande que lhe permitiu conseguir trazer para Portugal, primeiro do que a grande maioria dos empresários, estes equipamentos e, portanto, ter aqui e fazer um investimento avultado, porque ele tinha do outro negócio ali um bom fundo de maneio, então pegou nesse dinheiro, fez um investimento bastante avultado que lhe permitiu ter muito estoque quando os outros não tinham. E portanto, permitiu-lhe efetivamente em 2020 ter um dos melhores anos de sempre da empresa, vendendo uma coisa que nunca tinha vendido. Entretanto, obviamente, já tudo voltou à normalidade e ele já voltou ao seu negócio inicial, sendo que este negócio das EPIs ficou praticamente moribundo novamente, ok? Obviamente que ele também conta que alguns dos investimentos que ele fez nesta questão dos EPIs, por exemplo, as viseiras, não é? Porque no início dizia-se que as viseiras em alguns serviços iam ser suficientes, não era preciso a máscara, que bastava a viseira, e então ele encomendou um número grande de viseiras. Depois, entretanto, a lei mudou e disseram-lhe não, podes ter a viseira, mas tens que ter também a máscara. E, portanto, as pessoas deixaram de comprar viseiras e ele ficou com um estoque grande de viseiras por vender. Mas o que não é menos verdade é que, com tudo o resto, obviamente, muito mais do que compensou o prejuízo das viseiras. E é como lhes digo,
Se este é um exemplo de um empresário que eu admiro muito pela sua capacidade de correr riscos e, acima de tudo, pela sua capacidade de iniciativa, de ver qualquer coisa, Zuka, vai logo e reage e faz e acontece, e não fica aqui a pensar. Mas, neste caso, às vezes é um bocadinho demais, na minha opinião, na minha forma de ser. Mas, com o sucesso que ele tem tido enquanto empresário, certamente que ele o está a fazer muito bem, ok? E, portanto, este é o ponto que eu gostava que vocês retivessem hoje, é que o medo é uma coisa muito boa, não é? Como diz o Andy Grove, não é? O mítico CEO da Intel, só os paranoicos é que sobrevivem, portanto, o medo, o estar alerta, o estar a perceber o que é que está a acontecer, de onde é que podem eventualmente vir os perigos, de onde é que estão a vir aqui as ameaças, não é? É muito importante, mas depois não podemos deixar que estas ameaças, estas noções de onde é que podem vir o perigo, que nos paralisem. O que é que nós temos que fazer? Temos que rapidamente encontrar as formas de mitigar estes perigos, estas ameaças, ou lá está, vemos uma oportunidade e lá vamos nós, com alguma cautela, com algum, lá está, há pouco eu falava da questão do salto do avião, não é? Com o paraquedas e um segundo paraquedas, ou seja, se calhar quando é uma coisa muito arriscada, não a vamos em frente só com o plano A, temos que ter um plano A, um B e talvez um C, para conseguir efetivamente garantir que se alguma coisa não corre conforme esperado, eu mesmo assim estou acautelado, ok? Agora, por favor, tenham muita atenção a que o medo não vos pode paralisar. Os negócios fizeram-se para crescer e se vocês têm oportunidades de negócio para crescer e se a única coisa que vos falta é investimento, pessoas, portanto, dinheiro, não é? Ou pessoas, ou máquinas, ou o que quer que seja, façam o vosso plano para perceber, ok, o que me falta é isto, isto, isto e isto. Ok, então agora vou tratar disto, depois disto, depois disto e depois disto. E que, efetivamente, normalmente estas coisas resolvem-se todas com dinheiro, não é? E, portanto, às vezes nós temos medo de contrair dívida. As empresas não se fizeram para não ter dívida. Aliás, normalmente as empresas tirando as empresas de serviços, não é? Que não precisam, eventualmente, de ter muita dívida para crescer, mas as empresas que precisem de máquinas, que precisem de espaço, têm que investir. E é muito estranho quando uma empresa não tem dívida. Quer dizer que já chegou a um patamar em que já não tem onde investir para colocar o dinheiro na empresa de forma a ter uma rentabilidade positiva, mesmo quando comparada com um empréstimo bancário, não é? À partida, nós temos que ter sempre formas de investir o nosso dinheiro e ter uma rentabilidade alta no nosso negócio. Então, vale a pena ir buscar dinheiro ao banco para investir este dinheiro e ter esta rentabilidade. Compensa. Obviamente que temos que ter aqui equilíbrio, obviamente tem que haver aqui algum equilíbrio entre aquilo que é o nosso ativo, entre o passivo, os capitais próprios e o passivo, ou seja, ter aqui algum cuidado com os rácios, mas ter passivo, ter dívidas ao banco, é normal nas empresas, não tenham receio. Agora, a vossa operação tem que crescer, o vosso lucro da operação tem que crescer de forma a dar resposta a tudo o que são os custos do passivo. E, portanto, não, obviamente de uma forma controlada, obviamente de uma forma consciente, mas não tenham demasiados receios. Eu sei que agora estamos a falar numa altura em que as taxas de juros estão a subir, estamos a falar de um tempo de crise, mas não deixem que nada desses fatores externos, se o vosso negócio está efetivamente a florescer, se o vosso negócio tem muito por onde crescer, se vocês estão a ver que a procura está
a aumentar e que vocês não estão a ter a capacidade de dar resposta, invistam no vosso negócio, façam-no crescer, aproveitem todas as oportunidades, porque certamente que de uma forma pensada, estratégica, planeada, tudo vos vai correr bem e o vosso negócio vai ser cada vez melhor e cada vez maior e cada vez melhor e cada vez mais sustentável, que é aquilo que eu acho que todos nós desejamos, ok? Não se esqueçam que empresa que não cresce vai decrescer. E a partir do momento em que entramos no ciclo decrescente do nosso negócio, é muito mais difícil dar a volta, ok? Portanto, mantenham aqui a vossa tendência crescente de ano para ano e quanto mais inclinado for esse crescimento, melhor, desde que seja, obviamente, de uma forma sustentável, ok? Isso para mim é muito importante. Espero que este conteúdo tenha sido do seu interesse, espero que tenha gostado daquilo que ouviu, espero que vá aplicar algumas destas ideias na sua operação. Eu, do meu lado, e se gostou deste conteúdo, só lhe peço duas coisas. A primeira é que partilhe este vídeo com outros empresários que possam usufruir destes conselhos e que também faça aqui like nas nossas publicações para que possamos dessa forma chegar a mais pessoas. E o segundo pedido é que subscreva o nosso canal do YouTube para que todas as semanas possa ver e ouvir este nosso vídeo. Todas as semanas às 18h30 sai aqui no nosso canal YouTube um conteúdo novo e, portanto, para que não perca nenhum destes conteúdos, subscreva o canal e assim o YouTube irá alertá-lo cada vez que sair aqui um conteúdo novo, de forma a que não se esqueça daquilo que pode usufruir totalmente de forma gratuita. O meu objetivo e propósito é fazer empresários felizes e, portanto, todas as semanas espero deixar aqui o meu contributo para que possa você aí que me está a ver ser um empresário mais feliz também. Então, continue por aí, porque eu vou continuar por aqui. Até já!